Estamos de volta, Pedro. Mais uma vez aqui juntos. Terceiro episódio. Terceiro episódio, mais uma vez eu como paulistano em minoria. Uma raridade, né? Outra raridade, já não está sendo tanta raridade assim. Na última vez a gente teve o Felipe do Airbnb, outro carioca da Gema, e temos mais um aqui. Celso, prazer. Prazer é meu. Obrigado aí por aceitar nosso convite, e principalmente pelas instalações aqui. É um prazer. Estamos sendo mimados aqui, hein? Somos super bem tratados. Assim vocês voltam, né? Olha, se você convidar, a gente grava sempre aqui. Vamos fechar. Legal, obrigado mais uma vez. Estamos aqui no terceiro episódio do Hotel Trends. Antes de começar, queria fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, a R1, parceira vital para a realização desse projeto, e a Oracle Hospitality, que também patrocina o programa. Para a gente começar, Celso, queria que a gente falasse um pouco de você, o início da sua carreira, que você fizesse um... Sei que você está aqui desde a implantação, né? Um ano antes da abertura. O hotel ele foi inaugurado em maio de 2017, eu vim em abril de 2016. Cheguei aqui com esse grande desafio, que foi realmente um desafio enorme, a abertura mais desafiadora, eu diria, da minha carreira. Eu estou com quase 40 anos já na hotelaria, em fevereiro do ano que vem, completam 40 anos. Mas eu comecei na hotelaria no Rio de Janeiro, no antigo Rio Palace, hoje Fairmont, onde eu fiz meu estágio e recebi um convite para trabalhar lá. Lá eu fiquei 5 anos, tive muitas oportunidades de crescimento e recebi um convite para gerenciar meu primeiro hotel em Angra dos Reis, 5 anos após a minha entrada no Rio Palace. Desde então, eu sempre desempenhei a função de gerente geral em hotéis dos mais diversos perfis, como resort, hotéis executivos, hotel escola, sendo meu atual desafio aqui o Palácio Tangará, da Ótica Collection, e antes disso o Belmont, Hotel das Cataratas, que eu fui também contratado para fazer a reimplantação dele, o relançamento. Hotel incrível, já estive lá. Muito. Aquele hotel, assim, é inacreditável também. Então, assim, pelo que você falou, hotelaria de luxo não é nenhuma novidade. Não, né? não é. Minha carreira foi feita, assim, de sempre muitos grandes desafios, né? Não foi planejado dessa forma, os desafios foram surgindo, muitas aberturas, aqui foi minha quinta abertura. E a hotelaria de luxo acabou sendo uma tendência natural de um hotel para o outro, a abertura do Emiliano, a abertura do Grande Hotel de Campos Jordão. E acabei agora, vou celebrar meus 40 anos de profissão aqui nesse palácio fantástico, que eu adoro. Vamos lá, Pedro. Excelente. Celso, obrigado pelo convite, de nos receber aqui na sua casa. É um prazer. E é uma responsabilidade grande, né? Que o homem conhece muito sobre o setor. Vamos sugar todo esse conhecimento. E vamos tentar dividir um pouco dessa sabedoria com o setor. Até eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre a situação atual. Vocês fizeram algumas comunicações para o mercado recentemente, até nosso amigo Vinícius fez a cobertura de parte dessas comunicações, comentando alguns resultados positivos em relação ao momento delicado que a gente está vivendo hoje. Como é que foi essa trajetória da reabertura do hotel até aqui? Como é que foi esse ritmo de recuperação e qual que é o estágio atual que vocês estão vivendo aqui no Tangará e também o que você vê de estágio atual da hotelaria de luxo na cidade de São Paulo? Perfeito. Nós fechamos, tão logo a pandemia tomou conta do mundo, nós fechamos no dia 24 de março do ano passado, em 2020. O ano vinha excepcionalmente bom, janeiro, fevereiro. Primeira quinzena de março excepcional, superando o budget. E quando a pandemia se instalou, as coisas simplesmente derreteram em 2 semanas. Nós decidimos que era hora de fechar, por total falta de demanda. E reabrimos apenas no dia 17 de setembro, 5 meses e meio após o fechamento. Essa reabertura, a grande pergunta que pairava no ar na época era qual o melhor momento para reabrir o hotel. Na verdade, o melhor momento é aquele que você decide reabrir e vai em frente, porque não tem melhor momento no meio de uma pandemia, uma crise sem precedentes, né? Nos meus 40 anos de profissão, nunca vi nada similar. Aliás, ninguém vivo que não tenha vivido a quebra da Bolsa de Nova York em 29 viveu algo desse tipo. Então, nós decidimos apostar na decisão tomada e reabrirmos em setembro. Reabrimos com algumas novidades que foram muito importantes para o sucesso, para o êxito da reabertura.
Contratamos a consultoria que nos desse uma base sólida para a reabertura do hotel em termos de pandemia, como lidar com essa pandemia. Foi a contratação do Hospital Israelita Albert Einstein, que está conosco ainda até hoje. Isso nos dava a segurança que nós estávamos seguindo aquilo que tinha de mais novo ou mais atual. Até hoje não sabemos muito pouco sobre a pandemia e muito pouco sobre os protocolos, né? É algo muito novo para todo mundo. E encontramos no Einstein um parceiro com credibilidade que traria um conforto também para os nossos clientes e hóspedes que viessem aqui. Decidimos também nessa reabertura, reabrimos com novidades para os clientes. Um dia nós precisamos fechar, apagamos a luz, trancamos a porta e fechamos por quase 6 meses. E essa reabertura não poderia ser somente trancar a porta, acender a luz e dizer estamos funcionando de novo, né? Então nós criamos, nesse período de fechamento, nos preparamos para fazer a reabertura com um novo espaço gastronômico, chama-se Pátio do Palácio. Esse restaurante tem 95 lugares ao ar livre, totalmente ao ar livre, e 35 na parte interna, já com redução de ocupação de espaço nessa parte interna, distanciamento social. A parte do terraço do Pátio do Palácio, apesar de estar ao ar livre, tem no mínimo 2,5 metros de recuo entre mesas, então isso nos deu uma segurança assim, muito grande de que era um conceito assim, bem único para aquele momento e muito apropriado para aqueles que estavam ávidos por sair de casa, por ter alguma atividade sem correr grandes riscos, né? E assim nós fizemos e foi um sucesso fantástico. O retorno desse investimento se deu em 5 meses, foi muito acima do esperado. O nosso cenário mais otimista era para 11 meses de ROI e fizemos em 5. O restaurante caiu na graça de São Paulo, como um espaço totalmente ao ar livre. Demos muita sorte com o tempo também, a sorte ajuda também, né? Mas... Um pouquinho de exercício de fé, né? E viemos muito bem até que a segunda onda se pronunciou. Em março, as restrições foram muito severas por parte do governo, onde não podíamos mais abrir os restaurantes, nem com restrições de horário, nem restrição de capacidade, como vinha até então com 40% de capacidade. E nós nos vimos obrigados a fechar tudo, com exceção dos quartos e o serviço de room service. Isso, obviamente, foi desastroso para a evolução do hotel. Ficamos parados no tempo ainda abertos, mas com ocupação muito baixa em março e abril, abaixo de 20%. E com uma nova flexibilização das restrições, nós retomamos o movimento e temos tido um desempenho excepcionalmente positivo. Julho foi o último mês fechado, nós batemos recordes de faturamento em hospedagem num único mês, desde a inauguração do hotel em 2017. Diária média muito robusta, consistente, 34% acima do período pré-pandemia. Os restaurantes indo muito bem, excepcionalmente bem, mas ainda carentes de alguns segmentos que a gente não conseguiu trazer de volta, que é os de eventos em especial, claro. Eventos corporativos e sociais, que por motivos óbvios são ainda 2 segmentos que estão retomando de forma ainda bastante lenta, mas já estão retomando. E espera-se que venha antes dos corporativos, né? Exatamente. Não, os sociais, nós tivemos um casamento há 3 dias atrás, domingo, um casamento para 280 pessoas. Nós tivemos a última flexibilização por parte do governo foi no dia 17 de agosto, agora 9 dias atrás, o que também nos ajudou muito. Não há mais limitação de horário de funcionamento, pessoas por metro quadrado, enfim. Mas continuamos com todos os protocolos, com todos os cuidados que vão desde a chegada do cliente até um recebimento de mercadoria ou a chegada dos nossos próprios colaboradores todo dia. Tem enfermeiras fazendo triagem no hotel, em todos os horários de entrada. Então, os cuidados continuam, mas estamos muito otimistas. Acreditamos que o pior já ficou para trás. Só antes da gente prosseguir, você falou no backstage aqui uma informação muito legal dos 10 melhores resultados da história do hotel verdade. Durante a pandemia. Durante a pandemia. Isso é bastante curioso. São alguns dados que vão nos motivando cada vez mais, né? Em junho, eu tive a oportunidade de almoçar com o Pedro aqui, nós estávamos conversando sobre isso,
que dos 10 melhores dias de faturamento do hotel desde a inauguração em maio de 17, 5 haviam faturamento em hospedagem. 5 haviam ocorrido no mês de junho. Agora, no mês de julho, dos 10 tops, 2 ainda são junho, 5 são julho, durante o mês de julho, 5 recordes de faturamento em hospedagem, e os outros 3 que não são durante a pandemia foram datas de Fórmula 1 nos anos anteriores, 17, 18, 19. Então, isso nos dá a convicção de que nós estamos no caminho certo. Ocupação dos finais de semana bastante alta, excepcionalmente altas, os dias úteis bastante razoável, vamos dizer assim, os grupos de negócio, que também é um segmento para nós muito importante, voltando ainda com grupos pequenos, não mais aqueles reunião corporativa para 150 pessoas, isso não tem ocorrido, eu acredito que ainda demore para voltar, mas grupos menores com bastante consistência e alguma frequência já dando sinal de que as coisas têm uma tendência a retomar um ritmo, não pré-pandemia ainda, que seria muito prematuro, mas um ritmo mais saudável. Agosto, nós vamos ter o melhor mês em produção de grupos no hotel desde a reabertura, o que é muito bom. Ainda muito longe do período pré-pandemia, em que nós tínhamos 1.400 room nights de grupo num mês, mas é o melhor mês de produção natural, né? Desde a reabertura. É impressionante, né? No final das contas, a gente está falando que dos 10 maiores picos de faturamento do hotel desde a abertura, 7 foram durante a pandemia. 7 foram durante a pandemia nos últimos 60 dias. Nos últimos 60 dias. Melhor ainda, se você comparar com os números do restante da hotelaria na cidade, são números de dar inveja a muita gente. Nós estamos muito otimistas nisso, muito otimistas mesmo. Agora, Celso, essa é uma realidade do Tangará? Ou você acredita que a hotelaria de luxo na cidade de São Paulo, de alguma maneira, em ordem de grandeza, também vem performando muito acima em comparação com os empreendimentos mais comuns, como o Vinícius comentava, que estão numa situação um pouco mais delicada ainda? Não, nós temos alguns empreendimentos de luxo performando muito bem em São Paulo também. Nosso grande desafio, quando chegou a pandemia e nós fechamos, nós tínhamos 3 anos e meio de operação. Ainda um produto muito novo, num destino novo, né? Se considerarmos o Panambi ou a região do Burle Marx aqui como um destino, você tem hotéis já há 20 anos, 22 anos no mercado, consolidados em pontos, não digo mais nobres, mas mais centrais, vamos dizer assim, mas são hotéis, entre aspas, convencionais, arquitetonicamente falando, são prédios, né? Obviamente, o Palácio Tangará, desfrutando dessa arquitetura, cercado pelo verde, todos os quartos com um terraço, tudo isso facilita muito no momento em que as pessoas buscam sair um pouco de casa, correndo menos risco e não ficarem confinadas. Então, isso nos deu uma vantagem competitiva muito grande. Eu acredito que essa combinação de ocupação crescente, a diária média crescente, 34% acima do período pré-pandemia, se deve muito a essas características. Aí, nesse aspecto, eu acho que nós vivemos numa bolha. É curioso, né? Porque o mundo não está assim. Não, o mundo não está assim. Quando a gente olha para fora do Brasil, até mesmo mercados que estão numa fase de evolução um pouco mais adiantada em comparação com o Brasil, a hotelaria de luxo, na prática, é um tipo de empreendimento que teve uma recuperação um pouco mais lenta. É verdade. No final das contas, a gente está falando hotelaria de luxo São Paulo / lazer. É, verdade, verdade. E isso eu acho que é importante deixar claro. Essa vocação do Palácio Tangará, que tem essa vocação de resort, apesar de nós estarmos em São Paulo, foi primordial para o nosso desempenho nessa retomada, na reabertura durante a pandemia. Os paulistanos, brasileiros, de uma maneira geral, não estão viajando para o exterior por limitações da pandemia, já há 1 ano e meio. Óbvio que isso, de alguma forma, nos beneficia também. E a nossa grande preocupação na reabertura é poder, de fato, oferecer aqui não só características arquitetônicas de lazer, vamos dizer assim, ou cercado pelo parque, mas de serviço, de gastronomia, o spa, as piscinas, atividades de lazer para as famílias, para as crianças. A gente não pode esquecer que as crianças ficaram fora da escola por 1 ano e meio, voltaram agora 10 dias, 15 dias atrás, né? Nós tínhamos, ainda até julho, o lazer em dia de semana, a família que vinha inteiro para cá,
com facilidade para você fazer o seu home office aqui, ou até para a criança assistir uma aula remota aqui antes das férias de julho. Nós fomos tentando criar vários gatilhos facilitadores para aquela rotina nova que todos tiveram que assumir de uma forma repentina, sem ter se planejado. Né? Eu lembro que alguns amigos meus comentam que muito tempo, eles são casados, têm filhos, falam muito tempo em casa com as crianças é complicado. Né? Você possa opinar melhor do que eu, num apartamento como esse, talvez não fique tão difícil, né? Não, com certeza, talvez sem não fique dúvida. tão difícil. Nós criamos um facilitador interessante, assim que nós reabrimos, que você poderia vir com a sua família para cá e nos oferecíamos sem ônus para você, das 8 da manhã ao meio-dia, um apartamento próximo ao seu, apenas para você fazer o seu home office e deixar a sua família acomodada no apartamento ao lado. Bacana. Ou para o seu filho assistir uma aula. Isso sem ônus. A ocupação nos permitia. Isso, no fundo, era um grande desafio, era entender o que o mercado estava esperando, o que o mercado estava buscando, qual era a grande necessidade do mercado naquele momento de insegurança, de grande incerteza e de um cenário absolutamente novo e de alguma forma bastante assustador para todo mundo. Né? Pois é, até, desculpa, deixa eu só fazer um ponto. Você fez um comentário que era em relação a algumas mudanças durante esse momento de travessia. Um momento de incerteza, o mundo acabando e agora o mundo voltando de alguma maneira, pelo menos próximo ao normal. Queria olhar um pouquinho para frente, Celso, imaginar nessa curva de aprendizado o que fica daqui para sempre, independente de pandemia, e o que volta ao normal pré-pandemia. Queria olhar até do ponto de vista um pouco de processo, mas vou olhar também um pouco de segmentação, a sua visão em relação aos diferentes perfis de hóspedes. Claro. Como é que é esse mercado de luxo para vocês, a partir do momento que a pandemia sair de cena, ao seu ver hoje? Olha, o voltar ao normal, por mais aspas que nós coloquemos nesse normal, ainda é algo, acredito, um pouco distante. Obviamente, da mesma forma que os estrangeiros não estão vindo como estavam acostumados a vir para o Brasil, os brasileiros também não estão indo para fora. Por mais seguro que as pessoas se sintam, seguras que as pessoas se sintam, ainda tem um receio de entrar num voo e ficar 12 horas por dia para ir para Paris, ou para Londres, ou 9 horas para Nova York, ou 12 para Los Angeles, enfim. Ainda é um desafio. Eu costumo dizer que você tem a quarentena legal e tem a quarentena emocional. Não, você pode ir, eu posso, mas eu ainda prefiro me poupar. Então, eu acho que a gente ainda vai viver isso por um tempo. Um legado que eu tiraria, que eu acho que vai permanecer, ainda de maneira assim, bastante longa, foco no mercado interno. Proporcione para o mercado interno aquilo que ele está buscando. Converse com o mercado, converse com seus hóspedes. Tente interagir ao máximo com seus clientes para saber que muitas vezes aquilo que a gente acha que é fantástico não tem peso nenhum. Vou te dar um exemplo clássico. Quando nós reabrimos o hotel, nós acreditávamos que o spa fosse ter uma retração de demanda ou talvez até uma decisão de não consumo do spa, porque é uma sala fechada onde a atividade é de toque. Então, nós resolvemos, a princípio, questionar a validade de reabrirmos o spa e por que não termos, ao invés da sala confinada, 2 tendas ao ar livre, no gramado, uma cortina, uma privacidade. Assim, nós colocamos 2 gazebos ali. A demanda foi nenhuma. E o spa nunca vendeu tanto como está vendendo hoje. Então, muitas vezes, você tem uma leitura totalmente equivocada, conversa com os clientes. Conversamos com alguns clientes do spa, falei, não, imagina, eu quero ficar no spa, quero ficar na sala, é muito mais agradável, enfim. Então, eu acho, tenha a leitura mais próxima da realidade do que o seu cliente quer, de fato, não do que você ouve dizer, conversa com eles. Porque muitas coisas estão muito acessíveis, são muito fáceis de realizar e precisam ser realizadas para você fidelizar esse cliente. E isso não tem hotelaria de luxo ou não de luxo. Isso é você estar próximo do seu cliente e entregar ele aquilo que ele espera. O projeto do Pátio do Palácio ainda não tinha nem nome, mas a ideia já existia. Mas é algo que estava assim adormecido já há 1 ano. O que aconteceu foi que, com a oportunidade de estarmos fechados, podíamos fazer um projeto paisagístico, com o hotel funcionando, é difícil. Juntamos a ideia junto à necessidade, porque antes o projeto era um luxo, depois virou uma necessidade premente, eu ter um espaço aberto. Então, de fato, ele acelerou
um processo, foi um gatilho que tirou as coisas da prateleira e a gente fez acontecer, a rigor, em 45 dias o restaurante estava pronto e operando. No momento que a gente bateu o martelo, o projeto já estava pronto, a execução do projeto foi muito rápida. E eu acho que isso é uma característica muito forte da pandemia. Decisões, a perecivibilidade da decisão, às vezes, é de 24 horas, é muito perecível. E as decisões que você toma e coloca em prática de forma muito rápida para colher esse resultado rápido. E muitas vezes eu tive que voltar atrás em decisões tomadas, aí não em projetos, mas na minha gestão do dia a dia, que aquela decisão que ontem parecia melhor, hoje de manhã ela não faz o menor sentido diante do novos inputs do cenário, dessa dinâmica da crise, né? Então, isso eu acho que foi um enorme aprendizado para a equipe como um todo. No início, a gente estranhava, até porque você tomava a decisão que em 24 horas não seria. Isso não era de vez em quando, era sempre, né? E agora eu acho o principal foco, eu diria que é foco no cliente, foco no seu mercado interno, que esse é que te deu a segurança, a sustentabilidade no momento de reabertura. Ali, antes de voltar, o pátio de noite ele fica aberto também? Fica aberto. O pátio é um all-day dine, a gente pode chamar assim, né? Ele abre às 9h30, 10 horas da manhã. Quando encerra o café da manhã, ele está aberto e vai até meia-noite, meia-noite e meia. O chá da tarde acontece lá. O brunch é um sucesso assim fantástico. Obviamente, algumas mudanças até do conceito de serviço durante a pandemia precisou ser colocado em prática, como o término do serviço de buffet, que era uma forma, assim, vamos dizer, mais arriscada de você trabalhar com buffet, né? Por risco maior de contágio. Então, nós não retiramos o brunch, mas mudamos o conceito. Ele vem em ondas, a variedade é a mesma, as alternativas de comida são as mesmas, foi ainda enriquecido com outros pratos e caiu no gosto assim, do nosso cliente de uma forma, eles não querem que volte a ser buffet. Mesmo agora com mais segurança, tendo esse buffet, que eu não digo, não é para o cliente se servir, mas nós temos pessoas nossas de máscara, luva, servindo os hóspedes, né? Então, apesar da adaptação, que o brunch você sempre pensa num serviço de buffet, uma fartura de comida enorme, sim. Esse formato novo é muito mais agradável. Muito mais agradável. É muito mais agradável, é muito mais refinado e é onde você tem uma gestão de custos muito mais saudável também, que você não tem perda. Mas sabe um ponto que eu acho interessante, Celso? No Brasil, lazer tem crescido para toda a hotelaria. Verdade. Desde o pequeno empreendimento até os grandes resorts, até na nossa última conversa com o Felipe, do Airbnb, ele comentava sobre essa tendência do brasileiro conhecendo o país. E, de certa forma, o que você comentou é exatamente isso. Porque na hotelaria de luxo, hotelaria mais sofisticada no Brasil, não é segredo que a participação no mercado internacional era grande, claro, muitas vezes majoritária, num share anual, e hoje verdade, o público é o público basicamente brasileiro. É. Quando olho para depois da pandemia, falo, bom, você tem menos restrições de viagens, as pessoas naturalmente voltam a ir para outras regiões do mundo, porém você tem um câmbio que saiu de 4 e foi para 5, 5,5, em alguns momentos bateu 6. Nos empreendimentos menos sofisticados, evidentemente o câmbio é uma nova barreira. Sem dúvida. E essas pessoas continuarão viajando pelo Brasil numa velocidade um pouco maior. Para a hotelaria sofisticada, não necessariamente o câmbio maior inibe viagens, porque é um público com poder aquisitivo muito maior. Sai a pandemia, esse público continua na hotelaria de luxo? Eu acho que continua. Ele não continua de forma tão maciça como agora, porque agora ele não tem para onde ir, né? Mas esse momento que nós estamos vivendo com esse público de paulistanos, paulistas ou brasileiros que ainda não haviam vivido a experiência do Palácio Tangará, agora viveram e sabem que você tem essa excelente alternativa dentro de casa ou dentro do seu próprio bairro. Nós temos clientes que moram a 2 quadras daqui, que vêm passar o final de semana conosco. Conversamos de uma maneira geral muito com nossos clientes, já que eles estavam vindo pela primeira vez e disseram, nós nunca pensamos em passar um final de semana em São Paulo, nós moramos em São Paulo, não sabíamos que tinha uma alternativa tão agradável como essa. E eles dizem muito, e nós repetimos, que vir para o Palácio Tangará é sair de São Paulo sem pegar a estrada.
Então você não se aborrece no trânsito, você não tem tempo de deslocamento, não corre risco. E está aqui, sai de casa, está aqui em 20 minutos, meia hora, dependendo do bairro em que você mora. Eu acho que esse volume tão denso ele não permanece, mas fica um legado muito expressivo desses clientes que talvez viajassem ou para a praia, ou para a montanha, ou para a Europa, Estados Unidos com a frequência pré-pandemia, eles vão continuar viajando. Mas alguns finais de semana eles virão para cá, com toda certeza. Até isso é curioso, porque a gente saindo um pouquinho do dia a dia, dos hotéis hoje em operação, e olhando para novos investimentos no país, nesse segmento, praticamente 90% dos desenvolvimentos eles estão concentrados em São Paulo. E o restante, geralmente, está na sua terra natal, no Rio de Janeiro. A gente tem a cidade de São Paulo, ao longo dos próximos anos, empreendimentos como o Rosewood, 2 projetos do Fasano, Isso. W, Canopy entrou em operação faz poucos meses. No Rio de Janeiro você tem outros projetos ainda não anunciados, mas também em desenvolvimento e de conhecimento do mercado, por uma razão muito simples. Concentração de negócios. Claro. São polos corporativos e isso requeria novos projetos. A minha dúvida é, com essa tendência do lazer crescendo, eventualmente abre oportunidade para mais empreendimentos de luxo fora desse centro corporativo? Eu acredito que sim, acredito que sim. Eu acho que o interior próximo nunca foi tão procurado como agora. Há inclusive uma valorização de imóveis e terrenos no interior até 1h30, 2 horas de distância, no entorno de São Paulo e do Rio de Janeiro. Aliás, o próprio desempenho dos hotéis próximos das grandes cidades, os resorts, foi excepcional. Nunca foi tão bom, diga-se de passagem, né? No Rio de Janeiro, você tem hotel em Mangaratiba, o Porto Belo, por exemplo, que teve um desempenho fantástico, né, durante a crise. O Le Canton também. O Le Canton, na Serra, né? E bateram todos os recordes do Le Canton. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que haja espaço para empreendimentos de luxo. Existe demanda para isso. Agora, é importante que você ocupe o seu espaço sendo diferente da concorrência. Você mais mais do mesmo, ainda que os mesmos sejam muito bons, você precisa fazer algo diferente, né? E isso vai desde a sua localização, ao seu serviço, à sua gastronomia, às facilidades que você oferece. E no nosso caso aqui especificamente, é um privilégio essa situação que nós nos encontramos como empreendimento hoteleiro, você ser cercado pelo verde. Qualquer lugar que você estiver no hotel, você abrir a janela, você vai ver o verde, você nunca vai ver uma parede de um prédio, você não ouve um barulho de um carro, você tem varanda em todos os lugares, pé direito alto, isso é de fato um privilégio. Se você fizer mais um prédio vertical com 100, 150, 200 apartamentos, se for apenas mais um em São Paulo, vai ter dificuldade. Eu acho que é preciso que você faça a diferença. Hoje a gente fala muito sobre o crescimento e até a perpetuidade de parte desse crescimento do mercado de lazer, pelas razões por você comentada, e do outro lado você tem ainda algumas incógnitas. A recuperação do mercado de eventos, a recuperação do mercado corporativo tradicional, uma eventual substituição de reuniões presenciais por plataformas virtuais, e tem uma oferta crescendo de forma expressiva nesse segmento de mercado na cidade de São Paulo. Traz algum ponto de exclamação, de dúvidas sobre a absorção desses novos hotéis em estruturação? Isso ou ainda tem espaço? Até antes da sua resposta, por outro lado, a hotelaria de luxo em São Paulo é muito pequena. Muito. Em comparação não com Nova York, não com grandes centros econômicos de países mais estruturados, mas até mesmo em comparação com países latino-americanos com uma economia muito menor. Claro. Então, por um lado, você tem uma oferta reduzida, mas você tem uma incerteza do ponto de vista de crescimento de demanda que muda a dinâmica do mercado, ou pelo menos traz dúvidas do que vem daqui para frente. Claro. Como é que você vê a absorção desses hotéis? Olha, até dando um passo atrás na pergunta que vocês colocaram há pouco, o que vem para ficar, o que é permanente, né? Eu acho que esses mega eventos eles não acontecem mais nem tão cedo. Esses eventos para 1000 pessoas, não estou falando das feiras, os eventos dentro da hotelaria, que é o nosso tema aqui, os corporativos. Eu acredito no evento híbrido, que a gente tem visto cada vez mais, o hóspede corporativo individual, o home office foi desmistificado, assim, em velocidade recorde. Eu acho que nós evoluímos
o executivo, de uma maneira geral, no mundo inteiro, evoluiu em 1 ano e meio no home office, que talvez levasse 10 anos sem a pandemia para evoluir. Nós temos grandes executivos no Brasil que eram radicalmente contra o home office, hoje defendem com unhas e dentes, né? Um exemplo, eu acho louvável, é a XP, né? Que agora adotou o home office de maneira bastante empolgada, vamos dizer assim. Então, eu acho que aquela mística de uma reunião para ser boa, eu tenho que viajar, eu tenho que estar presencial, para aquela renda, isso eu acho que a gente vai perder um pouco, esse volume. Então, eu acredito que se você não faz a diferença, não importa se seja um segmento de luxo ou não, você vai ter dificuldade de mercado. A oferta veio muito grande, o Airbnb é um fenômeno que tira muito business da hotelaria. Se você pensar hoje no Rio de Janeiro, quantos hotéis quartos de hotel, o Rio de Janeiro tinha antes da Copa do Mundo e das Olimpíadas, quantos foram construídos em função da facilidade ou da oportunidade de Olimpíada e Copa do Mundo, no mesmo tempo em que foram mais 35 mil unidades de Airbnb para o Rio de Janeiro. Se você considerar a oferta pré-Olimpíada e Copa do Mundo e após a Olimpíada com o Airbnb, triplicou. Como lidar com essa equação, ela não fecha. Quantos hotéis já fecharam no Rio de Janeiro? Pois é. Né? Quantos outros irão fechar? Então, eu acho que esse momento, o estudo de mercado nunca foi tão importante, né? Dose bem e veja o segmento em que você pretende entrar, quais são as oportunidades, os desafios, para que você tenha entrada o mais certeira possível. E ouça o cliente, né? E ouça o cliente. O que o cliente está procurando hoje? Há 3 meses atrás, você tinha um índice de vacância de imóveis corporativos em São Paulo de 27%. É assustador. É assustador. Fora os novos empreendimentos que estão chegando, já estavam em construção durante a pandemia. Agora, nessa linha de ouço o cliente, até que é o mantra que a gente tem ouvido também algumas vezes, esse foco em relação às novas demandas, às novas aspirações. Na hotelaria de luxo, para além de um produto excepcional, com investimento em FF&E, decoração em si, que é muito mais pesado, você tem uma equipe que ela é mais robusta. Isso te permite um atendimento diferenciado, mais inteligência de mercado, e eu acho que uma proposta de valor que ela é consistente, geralmente muito sólida. Sem dúvida. Na hotelaria econômica, em produtos um pouco menos sofisticados, você tem uma estrutura muito mais enxuta, que faz parte do mercado. A minha pergunta é se existe algo dentro da estrutura dos mercados de luxo que eventualmente poderia servir de inspiração para hotéis que são menos sofisticados, que não necessariamente custe caro, mas te traga inteligência, te traga essa capacidade de adequar a proposta de valor de uma maneira que seja aderente com as novas demandas e com o que a gente enxerga de tendência daqui para frente. Claro. Queria só complementar também que foi até uma coisa que o Roland falou no nosso primeiro episódio do Hotel Trends, que a hotelaria econômica, ou até meio mid-scale, foi cortando custo. Para o consumidor, ele pode até, e isso de fato aconteceu, vendo a procura pelo short-term rental, bom, se já não tem uma pessoa que vai me atender meio no café da manhã, não vou ter uma pessoa só na recepção, é melhor ficar num quarto de short-term rental do que ficar num hotel. Então, importante essas dicas que você vai passar agora para como... Eu acho o foco no serviço, como eu mencionei há pouco, não importa se é 5 estrelas luxo, mid-scale ou 2 estrelas. O foco no serviço é você ir de encontro àquilo que o seu cliente espera, a expectativa do seu cliente. A expectativa de quem vai no hotel econômico não é a mesma de quem vai num hotel super luxo, pode ser de Nova York, de São Paulo, do Rio de Janeiro ou de Dubai. De que forma eu supero essas expectativas do cliente, seja elas quais forem, não importa o empreendimento que eu sou gestor. Eu não acredito numa forma que você tenha sucesso se não for baseado na sua equipe. Nunca foi tão fundamental como agora a preservação da sua equipe. O índice de desemprego no país é gigantesco, o subemprego também é gigantesco. Quando se fala em 14, 15 milhões de desempregados, isso é a estatística do CAGED. E os subempregados? E os que já desistiram de procurar emprego, já saíram do CAGED, diz que já passou 5 meses, ele não está mais na estatística. Está falando de uma massa gigantesca, 15 milhões
pode não parecer muito, mas 1,5 a população de Portugal. São pessoas desempregadas que têm suas famílias, você multiplica isso por 3, está falando de 45 milhões de pessoas só afetadas só pelo desemprego, não pelo subemprego, pelos ditos nem, né? Exato. Né? Então, eu acho que essa fidelização da sua equipe de colaboradores para com a empresa e vice-versa nunca foi tão importante. Valorize sua equipe. Crie para ela perspectiva de crescimento, seja você um hotel enorme, uma grande rede, um hotel independente, um family business, não importa. Crie perspectiva de crescimento. Invista na sua equipe. Eles precisam ver essa relação como uma relação de trabalho e não de emprego. Eu acho que esse é o grande X da questão. Agora, até se a gente pensar em dois extremos, a operação, o dia a dia, o receber o hóspede, o estar em contato, o encantar as pessoas, e o outro, um trabalho mais, talvez, estratégico, de planejamento, inteligência de mercado, para onde que pesa mais essa importância na entrega aspiracional do cliente Olha, final? eu não atribuiria nenhum peso a mais, nem para um nem para outro. Acho que os dois são excepcionalmente importantes. Esse planejamento estratégico, nós vivemos aqui durante o período de fechamento e para a reabertura, uns brainstorms muito longos, muito intensos, onde todos tinham a liberdade, de fato, de dizer o que pensa, para que você conseguir puxar coisas, de fato, muito que deram resultados bastante positivos. Incentiva a sua equipe a pensar e não a cumprir ordem, né? Aquele eu mando, você obedece, não serve. Serve talvez no quartel, no quartel das Forças Armadas ou da polícia. Faça eles pensarem, faça eles fazerem parte dessa força estratégica da empresa. Quem está mais próximo a um cliente na hora que ele está recebendo, é você, o diretor do hotel, ou é o recepcionista que está recebendo? Quem tem mais chance de agradar esse cliente naquele momento? Não sou eu. Eu posso estar lá, pedir para me chamar porque é um VIP, ou é a primeira vez que o hóspede vem, ou é super habitual, mas enquanto eu falo com 3 ou 4 hóspedes, a recepção falou com 40. Quem tem mais chance de encantar essas pessoas, né? Trazê-los para o planejamento estratégico, um multiplicador de cada departamento, aquele integrante da equipe que é o mais criativo, o mais pensante, traz ele para perto da estratégia, conversa com ele, ele sabe melhor as aspirações do cliente do que a gente que está no back, por mais que você frequente o front of the house. Então, eu não atribuiria nenhum peso a mais, nem para um lado, nem para o outro. Acho que os dois são muito importantes. Eles evoluem juntos, não teria outra forma de evoluir, tem que ser junto. Para tudo isso acontecer, Celso, a maior responsabilidade está, talvez, dentro de uma sede corporativa, de uma rede, que cria formas de trazer essa experiência, esse desenvolvimento da equipe, ou será que a liderança do próprio hotel, junto aos seus recursos existentes na unidade, ter esse tipo de desenvolvimento que você comenta agora? Não, acredito mais na decisão local, no estilo de gestão, não só do diretor do hotel, mas dos seus gerentes de departamento, chefes de área, supervisores. O ambiente que você cria, aquele ambiente leve, nós passamos miseravelmente 2 horas por dia aqui dentro. Se descontarmos o tempo que nós dormimos em casa, 2/3 da nossa vida útil não dormindo, a gente está aqui dentro. Nós e todos os 245 colaboradores que nós temos aqui, no caso do Palácio Tangará. Eu acho imprescindível que haja uma grande sinergia, que não sejam apenas 245, que sejam esses 245 somem muito mais do que isso, né? Então eu vejo isso como uma decisão muito mais local, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, muito mais de atitude do que de determinação de matriz ou da sede. Eu acredito mais na atitude local, Você on the floor. teve uma experiência, né, em todos os segmentos. Eu não sei, né? É uma curiosidade até. Eu imagino que no segmento de luxo você tem um turnover menor, né, do que em outros segmentos da hotelaria, porque de fato assim, por muito pouco o cara troca de emprego, né? É verdade. Óbvio, quanto maior é a dificuldade financeira do país, maior a dificuldade financeira em tese da sua equipe, e por menos variação salarial ele vai trocar de emprego.
precisa perguntar se ele quer trocar de emprego ou de trabalho, primeira coisa, né? Só o salário, óbvio, ninguém vive sem salário. Se você pensar que o salário ele tem que ser miseravelmente digno, né, para aquilo que você exige dele, porque eu exijo tudo de você e te dou muito pouco, isso não é uma relação honesta. Né? Eu preciso dar um bom salário, uma perspectiva de crescimento, um plano de saúde no país que a gente vive, você não pode contar com SUS, saúde, plano dentário, seguro de vida, uma alimentação impecável e um ambiente, acima de tudo, saudável com perspectiva de crescimento. Eu acho que esse pacote, se você tiver esse pacote de maneira muito clara e muito positiva, dificilmente você vai ter perda. Alguma perda você tem um giro orgânico que é natural. Abre um novo hotel Rosewood, como você disse agora, que vai abrir provavelmente nos próximos 90 dias, você tem um giro normal. Né? Ele não pode ser uma tendência. Se tem uma tendência, começa a sair muita gente, alguma coisa de errado a gente está fazendo. Mas é legal porque, de tudo que você comentou, até olhando um pouco também para a melhoria dos serviços na ponta final, para o hóspede, para o cliente, na prática, você tem questões estruturais que custam caro, investimento em tecnologia, informação, mas tem uma responsabilidade do gestor que ela é muito grande. Tem. E o dia a dia, muitas vezes, ele é capaz de trazer boa parte dessa entrega que é essencial para o hóspede. Claro. Eu acho que isso é muito bacana. Queria tocar no último ponto contigo, senão o Vinícius vai brigar comigo também, porque ele fala que eu faço muita pergunta, que é entre setembro e outubro, é tradicional os hoteleiros discutirem orçamento e aprovarem o orçamento vigente para o ano seguinte. Você comentou que o momento de mercado é muito mais favorável para a hotelaria de luxo, você comentou que algumas questões provavelmente se perpetuam por um horizonte um pouco mais longo, o mercado de lazer ele cresce um pouco mais, mas por outro lado você tem o mercado corporativo ainda um pouco mais incerto, você tem os grandes eventos um pouco mais de incerteza também. O que você espera para 2022? Quando a gente olha em ordem de grandeza, resultados, evidentemente não precisa passar nenhum resultado específico do hotel, mas é uma tendência de manter o que a gente conseguiu atingir ao longo desses últimos meses? O mercado ele desacelera um pouco, acelera mais? O que você está esperando para 2022? A rigor, nós discutimos bastante isso, temos discutido bastante isso no desenvolvimento do nosso orçamento, que ainda não está concluído. Qual a premissa principal que nós vamos partir para esse orçamento? Terá a terceira onda ou não terá a terceira onda? A vacinação vai ser concluída ou não vai ser concluída? Haverá um descontrole da inflação, não haverá um descontrole da inflação? Como é que vai estar a questão cambial? Eu vou brincar aqui de bola de cristal e vou dizer que não vai ter terceira onda, espero que não tenha, vou torcer para que não tenha. E vou dizer que daqui para frente a gente tem uma economia que vai seguir em ritmo que era 2019, que não era nada brilhante, mas também nada catastrófico. Claro. Num cenário como esse, o que você espera do mercado? Eu espero uma ocupação pelo menos igual a 2019, com um faturamento em torno de 30% a 35% acima. Isso para nós é primordial. E nós acreditamos piamente Você falou nessa perspectiva. acima de 2019. Acima de 2019. Tá. A ocupação pelo menos igual a 2019. Óbvio, muitos fatores aí vão influenciar. Mas, por exemplo, um bom termômetro, nossos eventos sociais são um capítulo excepcionalmente importante para nós. Dos sábados do ano que vem, 50 estão vendidos. Só tem mais 2 para vender. Ou seja, casamento no sábado aqui não cabe mais. Então, nós estamos vendendo sexta, alguns aceitam fazer em outros dias, muito poucos. Na sua grande maioria, quando eu digo festas sociais, são casamentos, mas tem festas de 15 anos, tem batizado, tem de tudo. Os bar mitzvahs, enfim. Formatura ou não? Oi? Formatura? Pouco, bem pouco, bem pouco. Porque eu lembro que eu tive aqui, foi até quando eu não te conheci, mas né, eu tive aqui quando vocês remodelaram a área de eventos, vocês fizeram um evento aqui, o Trade veio conhecer e tal. Sem dúvida. Nós fizemos agora, inclusive, outro. Acho que 2018, não tenho nós certeza. fizemos outro agora tem um mês e meio, trazer os principais organizadores de eventos do segmento corporativo, do segmento social, fizemos evento para eles, para apresentar nossas novidades e compartilhar com eles um pouco da nossa expectativa e contar com o apoio deles para essa sinergia. Eu acredito, sem uma surpresa desagradável de uma terceira onda,
a tendência é que as coisas vão muito bem, bastante bem. Excelente. Bastante bem. Acho que é uma boa forma da gente concluir com uma encerrar mensagem hoje. positiva dessa. E até eu tenho uma bela desculpa também para adiar o meu futuro casamento, já que não tem disponibilidade no Tangará. Pois é, não, mas E eu gostaria de me casar num sábado, e eu tenho certeza que em 2 semanas já não vai ter mais esses 2 quartos disponíveis. Se a sua noiva estiver nos disponíveis. ouvindo, nós fazemos casamento na sexta para vocês aqui. Ela quer sábado, infelizmente ela quer sábado. Mas Celso, obrigado. Obrigado a Foi vocês. um super prazer ter esse Prazer bate-papo contigo, essa aula sobre um gigante Obrigado. na hotelaria. Para mim é um de privilégio luxo. estar conversando com vocês Privilégio aqui, é nosso. com seus ouvintes. O privilégio é nosso. Obrigado, Vinícius. Até a próxima. Até a próxima, mais uma na conta. Muito bem, vamos lá. É isso, Muito pessoal. Abraço a obrigado. todos.